Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a nossa escalada bíblica é a respeito do livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias. Os livros eles pertencem ao mesmo período e também ao mesmo profeta. E para nós situarmos aí o livro, a sua mensagem, você precisa lembrar que logo depois que Salomão morreu, houve aquela divisão do reino do sul e reino do norte. O reino do norte ele foi destruído num período nós podemos chamar de breve, e o reino do sul ele permaneceu por mais tempo, ele teve reis que foram fiéis ao Senhor, mas ainda assim, mais ou menos a gente coloca no ano 585, 580, mais ou menos, antes de Cristo, esse reino foi também destruído, primeiro pelo Egito, depois pela Babilônia, e o profeta Jeremias ele figura nesse período final do reino ainda estruturado, antes do exílio, e aí nós sabemos que depois do exílio houve uma reconstrução, tanto da cidade como do templo e da identidade do povo de Israel, mas Jeremias é o último profeta desse período, dessa primeira fase, vamos chamar assim, de Israel, especialmente ali do reino de Judá. Eu quero destacar um versículo muito conhecido de Jeremias, está lá no capítulo 17, versos 9 e 10, quando ele diz assim: O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com as suas ações. Bom, irmãos, o profeta Jeremias, como não podia ser diferente, ele nesse período, vive um período de crise, um período onde a sua mensagem não é bem recebida, onde muitas perseguições acontecem por aquilo que ele diz que o povo está fazendo, pela dureza do coração das pessoas. E para a gente entender um pouco o porquê que as coisas estavam assim, a gente precisa olhar para aqueles reis que eram os reis do período em que Jeremias profetizou. O primeiro desses reis, e eu vou usar aqui as referências que nós temos em 2 Crônicas, a partir do capítulo 34 até o fim do livro. Por incrível que pareça, o primeiro rei que estava no trono quando Jeremias profetizou foi um rei que fez algo muito, muito bom em termos da perspectiva de louvar a Deus, de honrar a Deus, que foi Josias. Josias tem uma curiosidade na sua vida em que ele começa a reinar com apenas 8 anos, e é claro que ele tem ali alguns tutores, junto com ele, algumas pessoas que o acompanham no reinado. Uma dessas pessoas é uma espécie de secretário, da corte chamado Ilquias. E no período em que Josias reina, ele faz aquilo que é agradável a Deus, ele destrói postes ídolos, ele se propõe a purificar a terra de Israel. E nós ficamos sabendo que Ilquias, nessas reformas, ajudando Josias, ele encontra a lei do Senhor, o livro da lei. E ele lê e depois lê para o rei, e isso gera um transtorno na vida do rei, porque ele percebe o quanto eles estavam distantes do Senhor. E é interessante a gente pensar que um povo que vivia pelas promessas de Deus, que tinha conquistado a terra pela promessa de Deus, que era reconhecido como o povo de Israel, de pessoas que serviram a Deus, tinham se desviado tanto do caminho do Senhor ao ponto de nem ter os livros da lei, Lembra que as figuras, como Moisés, por exemplo, eram figuras muito importantes para o povo, e mesmo sabendo da vida dessas pessoas,
eles tinham se desviado ao ponto de perder o livro da lei, de não saber mais, não ter mais referências para viver a sua vida de uma forma que honrasse a Deus. Quando esse livro é encontrado e lido para o rei, como eu já disse, isso gera um transtorno, isso gera um arrependimento, a gente pode colocar até como um medo, e eles então continuam, né, ou na verdade eles intensificam a reforma de Judá, do reino de Judá, para que eles estivessem de fato alinhados com o que Deus determina. A Crônicas vai dizer que uma das coisas que eles fizeram para que houvesse essa retomada foi a celebração da Páscoa. E é interessante porque é uma festa que foi feita de forma muito grande, né? Só para ter ideia, o livro vai destacar que 30.000 cordeiros foram sacrificados. Então, uma festa de grande proporção, seguindo as recomendações da lei, ensinando o povo a como eles deveriam fazer isso. E o livro de Crônicas vai dizer que essa Páscoa, essa ocasião em que Josias celebra a Páscoa, ela foi tão grandiosa que a última vez que tinha sido feito dessa forma tinha sido com o profeta Samuel. Então veja que passa Saul, Davi, Salomão e todos os outros reis que vieram antes, e nenhum deles tinha feito essa festa com tanto rigor, com tanta alegria, com um investimento tão grande assim. Infelizmente, a gente fica sabendo que Josias ele morre de uma forma, a gente pode chamar um pouco tola, porque um faraó do Egito, ele estava levando o seu exército para lutar contra um outro povo, e Josias entende que isso era uma ameaça para ele, ainda que houvesse a afirmação do faraó, ainda que houvesse uma direção de Deus para que ele não entrasse na batalha, mas ainda assim ele se veste com roupas diferentes, né, da roupa real, e ele é alcançado por uma flecha, ainda que ele volte para Jerusalém, mas ele morre por causa disso. Então fica até um pouco estranho, né, uma situação dessa na vida de um rei que tinha sido tão obediente ao Senhor, e isso talvez seja simplesmente para apontar para nós que todos nós temos falhas. Depois dele vem o rei Jeoacás, e esse rei ele é levado para o Egito, né? E ele tem que pagar um tributo altíssimo, né? Para o Egito. Diz que eram pelo menos 3.500 quilos de prata e 35 quilos de ouro como tributo. Isso era pago. E nós temos pouquíssimas informações. Depois nós temos Jeoaquim como rei, né, de Judá. Esse é um rei também que faz coisas que são más perante aos olhos do Senhor. E aqui a gente já tem a introdução de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, como uma primeira intervenção, quando ele já leva uma parte grande do que sobrou dos tesouros, né, daquilo que tinha de valor em Judá, e começa também a levar algumas pessoas. Depois a gente tem um outro rei, filho, né, de Jeoaquim, esse agora é Joaquim, né? Ele reina também por pouco tempo em Judá, porque ele faz o que era mal perante os olhos de Deus, e ele ainda tenta trair, né, o rei, o Nabucodonosor, e ele é levado para a Babilônia. E depois a gente tem Zedequias, que é o último desse período, e ele faz aquilo que é mal perante ao Senhor, ele despreza Jeremias, ele tenta matar Jeremias, e a gente tem uma série de ações desse rei que mostram que ele não havia entendido, ainda que houvesse um profeta, ele não entende. E mais do que isso, em alguns momentos Jeremias fala com ele diz que vai obedecer, mas depois ele recua,
e acaba fazendo o oposto, né? E isso leva esse povo a ser exilado e passar ali pelo menos 70 anos antes de poder começar a reconstruir o seu reino, a sua identidade. Bom, quando a gente fala do profeta Jeremias, a gente deve lembrar de uma frase que é muito dito, né, para as crianças, que Jeremias era o profeta chorão. Isso porque a gente tem inúmeras orações de Jeremias no seu livro e um livro inteiro dedicado a esse tema da lamentação. A grande questão, irmãos, é a gente pensar que Jeremias ele não era um profeta que lamentava, que chorava, porque ele era um profeta mole, ele era um homem fraco. Pelo contrário, na verdade, o que a gente tem no livro de Jeremias são características de um homem que era muito forte, muito centrado, muito equilibrado, e a situação em que o povo estava se encontrando e o que eles teriam que passar exatamente porque eles eram rebeldes ao Senhor é que constrange o coração de Jeremias e ele faz isso, né? Eu vou dividir aqui o livro de uma forma um pouco objetiva assim, para a nossa lição de hoje. Então a gente tem no capítulo 1 o chamado de Jeremias, é um chamado muito bonito, acredito que você já tenha lido. Se você não leu, vale a pena você se dedicar um tempo, porque aqui nós temos a compreensão de que Deus, ele sabe da nossa existência, ele planeja a nossa existência, ele elabora a nossa vida em todas as coisas, né? Desde as mais incompreensíveis até aquilo que ele vai nos direcionar a fazer. Então nós temos esse vislumbre aqui, porque Deus mesmo encoraja Jeremias através dessa palavra, né? Depois nós temos um bloco que é do capítulo 2 ao capítulo 25, que são as mensagens direcionadas aos reis. E essas mensagens elas vão variando o seu tom de intensidade, eu diria, mas assim, a gente vê mensagens para Josias, que são mensagens também duras, mas nós temos, é claro, mensagens para Zedequias, que são mensagens muito mais fortes, né, muito mais intensas. E a mensagem de Jeremias basicamente consistia em que Deus havia se cansado, não é bem a palavra, mas ele havia decidido que era necessário que esse povo passasse por esse processo de purificação e que a melhor coisa que o povo de Israel poderia fazer era se submeter à Babilônia, e que se eles fizessem isso, né, se rendessem, eles seriam poupados, eles retornariam eles teriam a chance, né, de reconstruir todas as coisas. E essa mensagem, é claro que é uma mensagem muito mal compreendida. Muita gente achava que Jeremias ele era uma espécie de agente infiltrado, né? Então ele estava ali para convencer o povo a não colocar resistência para a Babilônia, mas na verdade ele trabalhava para esse povo. E não é verdade. A gente sabe que Jeremias profetiza dessa forma porque assim muitas pessoas seriam poupadas, muita violência seria poupada, e eles não entendem isso, eles acabam muitas vezes violentando, né, tentando matar Jeremias. Depois a gente tem um segundo bloco, na verdade um terceiro bloco, do capítulo 26 ao 45, quando nós temos alguns episódios da vida de Jeremias. Jeremias, nós temos nesse trecho dito que ele foi proibido de casar, e a vida do profeta nesse sentido era uma ilustração para que o povo entendesse aquilo que eles estavam passando. Então Deus nesse primeiro momento proíbe Jeremias de casar porque
ele estava trazendo uma mensagem de que não havia perspectiva, né? Então, numa época de calamidade, numa época de tristeza, não era uma época para que houvesse casamento, para que houvesse perspectivas boas de futuro. Jeremias também passa a pregar, né, a usar a sua mensagem de uma forma visual. Em determinado momento ele pega um jugo de boi, né, coloca sobre as costas para anunciar essa mensagem, para anunciar aquilo que iria acontecer. Nós temos o relato de que Jeremias tinha talvez apenas 2 pessoas durante todo o livro que foram favoráveis a ele. Uma foi Baruque, né, uma espécie de escrivão, e o outro foi um etíope chamado Ebed-Meleque, que o tira de uma cisterna, né, de um poço, quando ele é jogado lá para morrer. E assim a história de Jeremias ela é construída a partir de uma série de dificuldades, de uma série de violência contra ele, ainda que em todo o tempo ele profetizasse que o povo precisava obedecer a Deus. Uma das coisas, né, era que ele dizia que o povo precisava obedecer a Deus e que eles não tinham a opção de recorrer a outros povos. E mesmo assim, ele fala isso para os reis, mas eles vão buscar ajuda no Egito. E isso faz com que as coisas fiquem piores, porque eles acreditam que o Egito, em determinado momento, virá em seu socorro. O Egito não tem compromisso com isso. E eles, além de perder a sua prata, o seu ouro, eles ainda acabam sendo subjugados. Então, Jeremias ele é um profeta que vive um tempo em que as pessoas estão surdas para ouvir a mensagem de Deus. Talvez a gente viva também hoje um tempo semelhante a esse. Dentro de tudo isso, o livro termina com algumas mensagens para as nações que estão em volta, e são mensagens de juízo, né? São mensagens que dizem que eles, ao verem a catástrofe de Israel, eles deveriam ter se arrependido, eles deveriam ter tentado uma vida diferente, não fazem isso. E a partir desse exemplo que poderia ter sido seguido, que não foi, eles vão acabar então padecendo, eles vão acabar passando também por processos de juízo e de derrota. Jeremias é o profeta que faz o anúncio dos 70 anos. Lá no capítulo 25, ele faz esse anúncio dos 70 anos de exílio e depois disso haveria uma reconstrução gradual do seu povo. Quando a gente chega no livro de Lamentações, é quando as coisas se intensificaram e ficaram piores, né? São poemas, não são poemas que estão no mesmo período, né? Eles vão acontecendo em períodos um pouco diferentes, e ainda que o livro leve o nome de Lamentações, porque existe realmente uma parte onde a cidade está sitiada, onde há escassez de comida, onde absurdos começam a ser pensados, né, de comer até outras pessoas, excremento de pomba, enfim, uma situação realmente absurda, né? Um caos, a gente pode dizer, antes da invasão, né, da Babilônia. Mas também é um livro que traz uma mensagem de esperança, né? Um texto muito conhecido de Lamentações é aquele que as misericórdias do Senhor, elas se renovam cada manhã, por isso nós não somos consumidos, lá no capítulo 3, verso 22. Então, Jeremias ele é um profeta que vive um tempo de crise política, mas um tempo de crise também ministerial, porque ele vê que a sua mensagem não é acolhida, ele vê que as pessoas não têm disposição de se converter, ele fala isso para Deus muitas vezes,
ele está sozinho no ministério, não tem quem o ajude, não tem quem o apoie. E depois nós temos ainda o final da vida, pelo menos o final desse período da narrativa da vida de Jeremias, sendo que ele recebe, de certa forma, um salvo-conduto, né, da Babilônia. Ele poderia ficar onde ele quisesse, mas ele acaba sendo arrastado para o Egito com um povo rebelde e que acaba também se dando mal, né, porque a profecia de Jeremias mesmo era para que eles não fizessem isso. Então a gente tem a vida de um profeta bem destacado nesse aspecto do sofrimento, no aspecto da dificuldade de lidar com esse povo rebelde, e nós podemos aprender bastante coisa sobre Jeremias. Jeremias é um profeta que também traz algumas mensagens a respeito do Messias, mas mais do que isso, a gente pode ver em Jeremias uma espécie de exemplo vivo de uma mensagem que é de Deus, que não há dúvidas da autenticidade, mas que ela é desobedecida descaradamente pelas pessoas. De certa forma, ele aponta também para nós o que acontece depois, né? Quando Jesus vem, anuncia uma mensagem também, com certeza, né? Claro para nós, genuína, mas essa dificuldade do povo em obedecer. Então que esses exemplos bíblicos possam servir para nós como um modelo para o nosso despertamento pessoal, para o nosso despertamento espiritual e para o nosso retorno a fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e na semana que vem nós